hoje nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo, nós vamos falar também sobre os dons espirituais. Então hoje o tema está bem legal, a gente condensou os 2 últimos estudos aqui, porque semana passada nós não tivemos, né? Então nós condensamos aqui os 2 últimos estudos dessa série sobre o Espírito Santo. Semana que vem já vai ser outro tema, então para a gente não ficar atrasado a gente vai juntar aqui. Convido você a abrir aí sua Bíblia se estiver perto de você, em 1 Coríntios 12, versículo 1, 4. Vamos ler do versículo 1, depois nós vamos ler do 4 até o 11. 1 Coríntios 12, versículo 1, 4 até o 11. Vamos lá. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a cada um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse é o tema central da primeira parte do estudo, né? E a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é os dons espirituais e os talentos, né? Por quê? Os dons espirituais são diferentes de talentos naturais, né? Talento natural é aquilo que você já nasce sabendo fazer, né? Aquela criancinha que já sabe desenhar ou que já sabe cantar. A Rebeca, por exemplo, ela já inventa músicas, né? Então provavelmente ela vai compor músicas. Ela desde novinha, desde de bebezinha, ela já inventava umas melodiazinhas, uns negocinhos. Então assim, isso é um talento, né? Um talento natural, né? Coisas nossas, né? Coisas nossas, até questão genética mesmo. Por exemplo, eu atuo na área da música, então a Rebeca acabou pescando isso de mim. Mas ao mesmo tempo a Rebeca ela tem a espontaneidade da Taina, entendeu? E ela travou ali, de vez em quando trava o vídeo, quando volta a gente volta. A Rebeca pegou a espontaneidade da Taina e também, desde cedo, de novinha, ela consegue segurar um lápis certinho, então eu acredito que ela vá desenhar igual a mãe também, entendeu? Então, o que acontece? São talentos naturais. Assim como você tem os seus, né? Tem pessoas que têm uma habilidade incrível. Já viu aquelas esculturas de areia que as pessoas fazem na praia, proposto para as pessoas tirarem foto? Copacabana tem bastante disso, né? São talentos naturais, incríveis, né? Muitas coisas as pessoas não sabem fazer igual, né? Ontem eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre mãos habilidosas das pessoas. Tem coisas assim incríveis que as pessoas fazem com as mãos que você fica assim, cara, como assim? Como é que essas pessoas conseguem fazer esse tipo de artesanato, esse tipo de coisa, né? E isso tudo é talento natural, né? Você com certeza tem os seus, se você quiser compartilhar aí, compartilha qual é o seu talento. E tu né? pode melhorar com estudo, né? Igual eu gostava de desenhar, hoje eu sou artista 3D, que não significa que é um dom espiritual meu, é um talento que eu desenvolvi e eu estudo para isso. Você pode treinar também com cursos, né? Isso aí. Inclusive sigam lá o Felipe, as artes 3D dele são incríveis. Os dons já são diferentes. Os dons espirituais, eles são dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Para crescimento da igreja, para a propagação do reino, né? Lá quando o Espírito Santo desceu, lá no capítulo 2 de Atos, né? lá em Jerusalém, ele se manifestou em vários idiomas nos discípulos e eles puderam pregar as boas novas de Deus
em vários idiomas, porque tinha muito turista em Jerusalém naquela época, e eles puderam ouvir as pregações no próprio idioma. Então, o foco central da manifestação dos dons espirituais é a edificação da igreja e a propagação do reino, assim como aconteceu em Atos 2, né? Nunca, a gente vai ver aqui, nunca o propósito central do dom é a autoexaltação pessoal, né? Tipo, eu sou edificar o próximo da igreja. Tipo assim, eu sou o profeta fulano de tal, de enchendo a boca para falar sou o profeta. Não é por aí, entendeu? O foco é sempre a edificação do outro, é sempre para o outro, né? A gente vai ver aqui, tem um dom específico que é para edificação pessoal, e a gente vai ver depois quando a gente for falar deles aqui. Mas assim, os dons em geral são para a edificação da igreja e propagação do reino de Deus. E isso é gerado pelo Espírito Santo em você. A gente falou aqui, desculpa a barulheira da rua, gente. A gente falou no início, no primeiro estudo, né? E quando você se converte, você se entrega a Jesus Cristo, você entrega o seu coração para Ele, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Ele passa a habitar dentro de você. Você recebe o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo quando você entrega a sua vida a Jesus. Sendo que existe uma diferença entre ter o Espírito Santo dentro de você, te guiando, te orientando, e você ser cheio do Espírito Santo, né? E você também receber a manifestação do dom espiritual, né? São coisas diferentes, né? Você tem o Espírito Santo e você pode viver uma vida cristã rasa, a sua vida cristã inteira, sem buscar os dons espirituais nem nada, né? E o Espírito Santo não vai manifestar aquilo em você. Agora você pode mergulhar na intimidade com Deus, mergulhar na intimidade com o Espírito Santo, e ele vai revelar os dons, né? O momento em que o dom espiritual é revelado em você, né? Os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, né? Os batistas chamam de plenitude com o Espírito Santo, mas é tudo a mesma coisa. É o momento em que o dom espiritual é manifestado em você, seja ele de línguas, de profecia, de revelação, seja o que for, visões, o dom que quando Deus manifesta em você, naquele momento você está sendo batizado com o Espírito Santo, ou você está recebendo uma plenitude do Espírito Santo, e a partir do momento você na verdade, assim, você já tem o dom. O Espírito Santo já tem aquele dom para você. Só que esse momento é quando o dom aparece. Tipo assim, você tem o presente e ele está embrulhado. E nessa hora, quando você abre o presente e descobre o que é, e a partir do momento que você abre o presente e descobre o que é, você pode começar a usar esse dom. Peraí que ficou escuro ali, o que houve aqui? Voltou, tinha parado a transmissão, vocês estão me ouvindo agora? Pausou ali, acho que voltou, né? Então assim, a partir do momento que você abre o presente e você recebe esse dom, você pode começar a usar, né? Você não consegue usar um presente que você ganha se ele estiver embrulhado, certo? Então a partir do momento que você recebe o dom, você pode usar, né? E aquilo, muitos dons, você não tem o domínio sobre ele, né? Você não tem o domínio, por exemplo, o dom de línguas, você até consegue falar em línguas quando você quer, né? Por exemplo, você está andando na rua, você quer falar em línguas para se edificar, você consegue fazer isso. Agora, a maioria dos outros você não consegue. Tipo assim, a gente viu aqui, dom de operar curas. Você não tem um superpoder na sua mão que você vai botar a mão na pessoa e vai curar. O dom de línguas você consegue usar em outros momentos. Agora, o dom de cura você não consegue. Você depende realmente do Espírito Santo manifestar aquela cura através de você. Isso se ele quiser operar aquele milagre naquela hora, né? Tem outro tipo de dons. O dom da visão, por exemplo, você não pode colocar um óculos ali e ter uma visão ali naquela hora, não dá. Pra bloquear. Né? Você não consegue. Então, assim, tem dons que você consegue, né, usar em alguns momentos, né? Por exemplo, o dom da fé. O dom da fé, a gente vai falar sobre eles, dá vontade de falar já, né? A gente vai falar sobre eles aqui, mas o dom da fé, você tem esse dom, você tem aquela fé sobrenatural que você é capaz de mover uma montanha com aquela fé. Então esse dom está intrínseco em você consegue usar. Agora, dons de manifestação de coisas, de milagres e tudo mais, e palavra de conhecimento, que a gente chama popularmente de revelação, você não consegue provocar isso. Sonhos, você não consegue, né? Os sonhos acabam vindo como palavra de conhecimento também, que são as revelações, né? Ou ele pode vir como profecia, como algo futuro, né?
Então, é assim, você não consegue provocar esse tipo de coisa. Você depende do Espírito Santo para manifestar, então a gente não tem que se vangloriar por ter o dom tal, porque isso o Espírito Santo deu para você, deu para mim, para que a gente possa manifestar isso para a edificação do reino, e a gente é simplesmente um canal, uma ferramenta para que ele use. Nós não somos melhores do que ninguém, e ele pode muito bem, né, usar outra pessoa e não a gente. Então, se ele escolheu, a gente tem que se sentir honrado, na verdade, por ele ter nos escolhido com aquele dom específico. Eu estava na célula das crianças hoje, até bem interessante esse ponto, que tipo, Jesus fala, né, só a videira verdadeira e vocês são os galhos dessa videira, né? Nós somos esses galhos. E eu falei com as crianças, gente, o fruto que o galho dá, quem come esse fruto? Quem consome? É a árvore? É o galho? Não, são os outros. Então, assim, os dons, tudo que a gente faz pro reino são pros outros, e não só pra gente. É isso aí, com certeza. Isso serve para o fruto do Espírito, isso serve também para os dons, né? Aí vamos lá, tem 3 verdades bíblicas sobre os dons do Espírito Santo, que é, 1, Deus não deseja que a gente seja ignorante sobre os dons, ou seja, durante muito tempo, né, a própria doutrina batista mesmo não tocava muito nesse assunto, né? Eu cresci na igreja batista, eu lembro, né? Não se falava muito, raramente você via alguém que falava em línguas. Então, assim, você não tinha muito... não se falava sobre os dons, né? E, consequentemente, não se buscava os dons, não se procurava os dons, né? Era quase algo utópico, né? Era por conta mesmo da tradição, da igreja muito tradicional, não tocava muito nesse assunto e tudo mais, porque antigamente isso era coisa dos pentecostais e tudo mais. E hoje em dia a gente tem visto que o Espírito Santo ele tem nivelado as coisas, né? Ele tem equilibrado alguns exageros dos pentecostais e ele tem ativado coisas que estavam adormecidas nos tradicionais. Entendeu? Então eu acredito que o Espírito Santo esteja nivelando a igreja para poder levar. A igreja, quando chegar o momento do arrebatamento, todo mundo nivelado, direitinho, falando a mesma língua, né? Porque imagina, se você não acredita em fogo, e você vai chegar lá em cima, tu vai ver um cavalo de fogo, vai ficar desesperado. Então o Espírito Santo tem nivelado as coisas para que a gente possa realmente falar a mesma língua, para que possa subir como uma noiva uniforme, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem falado mais sobre isso, a gente tem visto, né, muitas pessoas na nossa igreja têm recebido dons espirituais, né? E assim, a gente acaba realmente não evidenciando muito isso, porque muitos dons, né, eles são ali na medida que o Espírito Santo manifesta e tudo mais. Por exemplo, se você fala em língua e não tem quem interprete, você não tem por que ficar falando lá aos 4 ventos, né, para todo mundo te ouvir, porque não tem ninguém para interpretar. Então, assim, muita gente na nossa igreja fala em línguas, só que fala para si, justamente porque não tem alguém para interpretar, né? Para que possa estar edificando. Então, uma revelação, né? Às vezes, ou é para a igreja ou para uma pessoa específica, né? Isso, aí a pessoa já vai na pessoa específica e já entrega essa revelação. Ninguém fica sabendo. Então, assim, pode parecer que não tem, mas tem muita gente com dons espirituais na nossa igreja, né? Só que a gente manifesta isso, né, na encolha, entre a gente, né? E à medida que o Espírito Santo mandar fazer. Outra coisa importante, todos temos diferentes dons, ninguém tem o mesmo dom do outro, né? Por exemplo, nem todo mundo precisa obrigatoriamente, para ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, né? Você pode receber um outro dom, você pode receber um dom de profecia, você pode receber um dom de operar milagres, o dom da fé, né? O dom de línguas, ele é importante porque ele serve para a sua edificação pessoal, né? Você consegue se fortalecer espiritualmente através desse dom, você consegue vencer até tentações falando com esse dom. É uma forma de oração, né? É uma forma de oração que o seu espírito entende com o Espírito de Deus, você não sabe exatamente o que você está falando, mas sobrenaturalmente você é edificado, né? Então, assim, é um dom importante que todos, né, podem pedir a Deus para que Ele manifeste isso em algum momento na sua vida, para que você possa se edificar. Mas não é obrigatório que você tenha o dom de línguas, porque você pode ser que tenha outro dom, tá? E outros são dados pela graça de Deus. Graça é o favor que a gente não merece, né? Então a gente não merece nada disso, nós somos pecadores, todo mundo,
e o Espírito Santo, por essa graça, resolve nos dar algum dom para estar usando no reino, né? Nós não somos super-heróis, não temos superpoderes, né? Mas o Espírito Santo usa, né, esses dons para que coisas sejam manifestadas no reino. Eu lembro, você vê a importância do dom. Eu lembro, uma vez eu estava numa reunião do Ministério de Intercessão, na época que eu era do Ministério de Intercessão, há muito tempo atrás, e a gente estava orando na casa de uma pessoa, e tinha alguma coisa estranha acontecendo, o cara que morava lá na casa e parece que começou a manifestar um demônio, alguma coisa assim, mas nada muito espalhafatoso, né? Só uma questão de tipo um deboche interno, uma coisa esquisita, como se tivesse o mesmo processo. E a gente orando para aquele demônio sair, para aquela opressão sair e tudo mais. E a gente achou que tinha acabado, que tinha saído. E um dos componentes estava vendo alguma coisa, falou, olha, não acabou, continua orando. E a gente continuou orando. Então assim, isso serviu para perceber, tipo assim, uma coisa que a gente não estava vendo, mas alguém teve os olhos abertos e viu. Isso aconteceu também uma vez no Alto de Páscoa, na nossa igreja, né? São sempre batalhas espirituais muito grandes, né? Quando a gente se prepara para um Alto de Páscoa, todo ano tem. E nesse ano específico que teve, uma pessoa específica, ela conseguia ver os demônios que estavam entrando na igreja no ensaio para tentar atrapalhar. E a pessoa falava, ele está ali, ele está debaixo da galeria, está lá em cima, e a gente conseguia ir onde eles estavam para orar, expulsar, porque essa pessoa estava vendo, né? Estava vendo o que a gente não estava vendo, né? Então assim, você vê a importância dos dons, né? Isso direcionou nossa oração, porque essa pessoa estava enxergando onde os demônios estavam, para que a gente pudesse estar orando. Uma palavra muito importante que você falou, Vitor, é que foi perfeito. Os dons, eles servem para batalhas espirituais também, né? Certo. Então, serve e assim, quem tem o dom de línguas sabe e percebe o quanto você consegue vencer batalhas espirituais com o dom de línguas. Eu recebi esse dom de línguas em 2007. E assim, eu já venci a acusação do inimigo falando em línguas. Eu já venci tentação falando em línguas. Eu já venci investida do diabo sobre a minha vida para tentar me prejudicar, né, com questões emocionais. Eu consegui vencer isso com o dom de línguas. Já teve uma vez, com relação à acusação, eu já tinha pedido perdão a Deus por tudo que eu podia, mas eu continuava me sentindo culpado. E eu não tinha mais o que pedir perdão, porque eu já tinha pedido perdão por tudo e aquela acusação continuava, você não é digno, não sei o quê. E aí eu comecei a falar em línguas. Aquela acusação desapareceu, porque aquilo foi me edificando, né? E me fortalecendo e aquilo abafou. Então assim, o dom de línguas tem essa importância muito grande, né, de se edificar pessoalmente, e você com batalhas espirituais você consegue se fortalecer, na verdade, para vencer. Você vê lá no final do texto sobre a armadura de Deus, quando o apóstolo Paulo fala sobre cada peça da armadura, no final ele fala, orando em todo tempo no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. Então, na verdade, o que está ajustando essa armadura é a oração em línguas. Entendeu? Porque você está orando no Espírito. A palavra diz, Paulo também fala que quem ora no Espírito, ora bem. E ele, em algum momento ali também, ele fala sobre essa questão de orar em Espírito. O seu Espírito está orando bem, está entendendo o que está falando, embora a sua mente esteja infrutífera. Então, quando você estiver lendo orar no Espírito, na Bíblia, o apóstolo Paulo está falando sobre orar em línguas, né? Aí vamos lá. A gente vai falar dos dons ainda, né? A gente fica dando spoiler antes de chegar lá, mas enfim, porque o tema é bem legal, a gente vai falar sobre eles e a gente fica querendo dar os spoilers. Tem várias passagens bíblicas, eu pedi o Felipe para abrir para mim, que fala sobre os dons espirituais. É Romanos 12, de 5 a 8. Romanos 12, de 5 a 8. Deixa eu ver se é esse, que aí basicamente... Tem outras passagens, mas eu acho que é esse aqui que já vai ter isso. Vamos ler de 5 a 8. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça, o Espírito fingiu que vinha e não veio.
Assim, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, refaça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O outro, Efésios 4. Abre lá, Efésios, deixa eu ver se é esse de Efésios, que tinha outros dons diferentes aqui. Efésios 4, 11, 12. Vocês estão muito silenciosos aí, hein, gente? Comenta aí. Deixe seu testemunho aí no comentário. Deixe seu testemunho. Você recebeu algum dom que foi marcante para você. Efésios 4, 11. Eu tenho um, posso contar depois? Pode. Efésios 4, 11 e 12. Isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios a gente já leu. É basicamente isso. A gente vai ver aqui, tem vários tipos diferentes. A gente vai se ater hoje. A gente viu aqui sobre apóstolos, profetas, pastores, mestres. A gente viu outro ali que era dom de presidir, de exercer misericórdia, vários outros dons. A gente vai se ater hoje nos dons de Coríntios, tá? Que são os 9 dons lá de 1 Coríntios 12 que a gente leu no início. Quer falar, Felipe? Pode falar. Então, eu ia falar esse do segundo texto que a gente leu agora, de ensino. Que, assim, foi um dom que eu tive uma confirmação no congresso infantil. Eu estava, né, no meio das crianças, foi algo muito aquelas cenas bíblicas, né? Tipo, Jesus e as crianças, estava aparecendo lá, eu estava com as crianças quando o Espírito Santo começou a me conduzir, né, a conversar com elas, a ensinar, e eu me lembro que aquele momento o Espírito Santo ele confirmou no meu coração, né, que aquele era o ministério em que eu deveria atuar o restante da minha vida, né? E também ele confirmou o dom de ensino, né? Que é um dom muito importante no reino, principalmente para crianças. Com certeza. E tem que ter realmente muito dom e muito talento para poder ensinar para crianças, porque você tem que conseguir prender a atenção delas. Né? Você tem que conseguir transmitir o ensinamento de um jeito que elas entendam, de maneira que elas prestem atenção e guardem. Então tem que ter muito dom. E em 1 Coríntios 12, 7 fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum, como a gente falou. É pro bem comum, é para edificação do reino, da igreja, das pessoas. Para o próximo. Né? Uma coisa importante, como eu falei, os dons são diferentes. Né? E o Espírito Santo dá o dom na medida que ele quer, a cada um como ele quer te usar. Né? Então a gente não tem que ficar tipo assim, triste com o nosso dom e querendo o dom do irmãozinho, né? Porque se ele te deu esse dom específico, é porque ele quer te usar naquilo ali em determinado momento, né? Então, a gente não tem que ficar querendo o dom do irmão, né? Porque assim, ele vai usar aquele irmão naquele dom e vai usar você no dom que ele te deu. Ele pode manifestar outros dons em outros momentos? Pode, né? Não é que você nunca foi usado em profecia para ninguém, que você nunca vai poder ser usado. Não. Se o Espírito Santo quiser te usar como profeta naquele dia específico, ele vai te usar. E não quer dizer que você tenha o dom de profecia. Você tem o Espírito, que é o dono dos dons. E ele pode te usar com os 9 dons, na medida que ele necessitar de você naquele dom. Então, assim, ele pode te usar da maneira que ele quiser. Vamos supor que você está lá na África, não tem nenhum crente perto de você, ele quer te usar com os 9 dons ali, ele vai te usar com os 9, né? Com palavra de conhecimento, com milagre, maravilha, cura, com tudo, né? Porque ele vai te usar como instrumento ali para operar as coisas. Mas, sabendo assim, tem aquele dom que acaba manifestando mais vezes, que você acaba tendo, ele te usa mais naquele dom específico, e ele também pode manifestar qualquer um dos 9 dons em qualquer momento que ele queira te usar. Às vezes, somente uma vez na sua vida você vai ter aquele dom, porque Deus precisou que você tivesse aquele dom naquele momento. Quer ver, por exemplo, a gente viu aqui sobre o dom de curas, né? Curas e milagres. De repente você não recebeu esse dom específico, mas vamos supor que você está no metrô e
Tipo, tem uma pessoa cadeirante lá e o Espírito Santo falou, vai e ora com essa pessoa que eu vou curar. E você vai lá na coragem, que você tem que ter a fé de saber que você tem que ir lá e botar a mão. E a pessoa vai levantar e vai ser curada, né? Não que você tenha esse dom para usar todas as vezes, né, que você quiser. Ele quis te usar naquela hora ali com milagres e maravilhas, né? E porque você estava ali, disponível, né? A Maxilene contou a experiência dela. Ah, a Maxilene contou uma experiência, vamos ler. Não apareceu pra mim aqui não. Vamos lá. Eu comecei a me sentir mal no trabalho e parecia que alguém estava me enforcando. Eu entrei na sala da minha supervisora e disse que eu não estava me sentindo bem. Ela pediu para uma pessoa ir orar comigo e eu disse que não precisava, pois eu ia orar. Entrei no banheiro, comecei a falar em línguas sem parar. Eu fiquei desesperada, pois isso nunca tinha acontecido em ambiente de trabalho. As pessoas entravam no banheiro perguntando se estava tudo bem, pois viram que até os meus lábios estavam brancos. Eu dizia que estava tudo bem. À medida que eu falava em línguas, vinha um alívio e o sufocamento foi passando. Foi muito louco. Glória a Deus, Max. Para vocês verem o poder do uso de um dom, né? E como eu falei, o dom de línguas em específico você consegue usar quando você quer, vamos dizer assim, né? Eu acho que é o único que você consegue usar quando você quer, né? Nesse momento específico. A Max precisava de uma arma espiritual para vencer aquilo e ela usou o dom que Deus tinha dado a ela e foi vencendo aquela opressão, aquilo tudo ali através do dom de línguas, porque ela começou a se fortalecer, né? A prática dos dons na igreja. Como a gente falou aqui, é para a edificação do corpo de Cristo, né, da igreja, e a gente tem que entender que a regra maior é que o amor tem que sempre prevalecer. O amor tem que prevalecer o tempo inteiro, né? A gente vê em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu tivesse amor, nada seria. Então não adianta você ter todos os 9 dons e você não ter amor, né? Amor é o primeiro fruto do Espírito, né? E se você não tem isso, né? Como é que é? A gente vai ver aqui que a pessoa pode ter um dom espiritual e não ser servo de Deus. A gente vê na Bíblia, Deus deu um dom ali específico sobre Balaão. Balaão não servia a Deus. E Deus quis usar ele naquele dom específico por um motivo, né? Então assim, não necessariamente a pessoa tem o dom, ela é que Deus quis manifestar naquela hora, que a pessoa sirva a Deus direito, né? O fruto do Espírito não. O fruto do Espírito são características do Espírito Santo gerado em você que te tornam mais parecidas com Deus. Se você se diz espiritual e você não tem o fruto do Espírito, algo está errado na sua vida cristã e você tem que rever seus conceitos e gerar esses frutos em você. E o primeiro deles é o amor, né? Se a gente não tem o amor, não tem o respeito, se a gente não tem a paciência, o domínio próprio, como é que é? Entendeu? Você não está vivendo uma vida cristã genuína, né? E por mais que Deus possa estar te usando através de um dom, a sua vida cristã está precisando ser curada para que o fruto do Espírito seja gerado em você, porque o fruto é o que vai mostrar quem você é em Deus, né? A Bíblia diz ali, para você discernir quem são os falsos profetas e os verdadeiros, quem são aqueles que servem verdadeiramente a Deus, para você olhar o fruto, que pelo fruto a árvore é conhecida. Então você tem que olhar os frutos da pessoa, né? Que frutos são gerados ali? A pessoa é soberba, egoísta, ela está ali em profecia, mas com o nariz lá em pé, se achando a maioral, a melhor de todas, né? Alguma coisa está errada, a humildade não está rolando aí, não está tendo amor. E o fruto, o galho ele só vai dar fruto se ele estiver conectado na árvore. Será que a gente está conectado nessa árvore? Verdade. Só vai vir os nutrientes da árvore se você estiver ligado a ela, né? Isso vem através da intimidade com Deus. Sabedoria na prática dos dons. A gente vê aqui, abre para mim aí, 1 Coríntios 1, 7. E o outro é 3, não, 3. 1 Coríntios 1, 7. 1, 7. Ah, tá. Então, aqui no livro. Aqui existe. Não. Pedro conseguiu achar a live. Conseguiu, Pedro, Amém. entrar? Glória a Seja Deus. bem-vindo. Não consegui te atender, Pedro, porque eu estou transmitindo pelo meu telefone. Mas glória a Deus que você conseguiu. 1 Coríntios 1, 7. De maneira que nenhum dom vos falta,
esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro é 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podiam, nem tampouco ainda podem agora, porque vocês ainda são carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo estava chamando a atenção dos coríntios ali. Você vê que é a mesma carta que ele está falando dos dons, né? Essas pessoas ali que estavam usando os dons tudo errado, são esses que ele está chamando de carnais, né? Porque eles estavam agindo de acordo com a própria vontade e tudo mais. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, vendo isso e vendo a história, por exemplo, de Balaão, que Balaão foi usado, né, num dom específico. Eu não lembro muito bem da história, se eu não me engano ele foi usado em profecia, né, para abençoar o povo de Deus, né, e ele não servia a Deus, né? Então, assim, Deus quis usar ele naquele momento ali, com um dom específico, que Deus é soberano, ele pode usar quem ele quer, né? Ele não usou a mula, a mula de Balaão, ele usou. Então, assim, ele pode usar quem ele quer, né? Então, quando você estiver sendo tentado a se sentir melhor, maioral, melhor que todos, você lembra que Deus usou até uma mula. Então, você não é melhor do que ninguém, tá? Desce do salto, crente. Isso aqui, essa parte do estudo a gente já falou, que a questão mesmo que vai te definir sua vida cristã é o fruto do Espírito. Isso que vai definir de verdade se você serve a Deus mesmo, se você está ligado à videira certinho ou não, tá? Aí vamos falar dos dons agora aqui. Tá direitinho a transmissão aí, Amanda? Tá indo bem? É porque aqui os comentários não aparecem mais nada pra mim. Parece até que travou, mas está fluindo aqui. Vamos lá, os dons manifestacionais, que são esses dons de Coríntios que a gente viu aqui. Primeiro, palavra de sabedoria, né? Palavra de sabedoria, acredito que seja sabe aquela palavra certa na hora certa, aquele conselho certeiro vindo do Espírito Santo para aquela pessoa, e aquilo mudou a vida da pessoa. Palavra de sabedoria, são sabedoria vindo do alto, para que você possa estar fluindo essa sabedoria de Deus através de você, para a edificação das pessoas. Então, palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento são o que a gente chama popularmente de revelação, tá? É você ter o conhecimento de uma coisa que está acontecendo sem você de fato saber daquilo, né? Eu já tive algumas experiências, não muitas, poucas, de palavra de conhecimento, e é assim, como é que funciona? É uma certeza que vem em você de uma coisa que está acontecendo, sem que você tenha o conhecimento prévio daquilo, né? Teve um caso uma vez de uma pessoa que estava muito doente e me veio uma certeza dentro de mim de que essa pessoa tinha ganhado um presente de casamento. Ela tinha casado há pouco tempo e depois que ela casou ela começou a ficar doente. E me veio uma certeza dentro de mim que ela tinha ganhado um presente naquele casamento, e aquele presente tinha sido oferecido para alguma entidade e aquilo estava sendo uma porta aberta de enfermidade na vida daquela pessoa. Eu não tinha conhecimento prévio de nada disso. Veio essa certeza dentro de mim e eu liguei para a pessoa e falei, olha só, não tenho experiência com revelação, não sei direito como funciona, mas eu tive essa percepção, essa sensação. Então você ora, pede confirmação ao Espírito Santo se é isso mesmo. E a pessoa, na verdade, já desconfiava de um presente, que ela não tinha ido com a cara daquele presente, desde que ela tinha ganhado. E ela falou, já sei o que é. E tirou aquele presente da casa dela e ela ficou curada. E ela começou a parar de ir para o hospital, né? Teve melhora logo depois. Então, assim, foi uma palavra de conhecimento, uma revelação de uma coisa que estava acontecendo que ninguém sabia. E isso são as palavras de conhecimento. Isso pode vir através de sonhos, né? Aqueles sonhos que Deus te revela alguma coisa. Isso pode vir através de uma sensação interna, como foi o que aconteceu comigo, né? Deus pode falar diretamente com você, Deus manifesta do jeito que Ele quiser. Ele pode falar diretamente com você sobre uma coisa, né? É muito importante que quando você tem uma sensação dessa, que você chegue para a pessoa, e se você assim, tem certas dúvidas se foi o Espírito Santo ou se é coisa da sua cabeça e tudo mais, não retenha. Você chega para a pessoa e fala, eu tive uma percepção. Primeiro, você passa aquilo pela peneira espiritual, se aquilo fere o caráter de Deus.
Por exemplo, a pessoa está casada. A palavra de ordem de Deus é: se você está casado, você não deve se separar, certo? A menos em caso de traição, de abandono do cônjuge e tal. Agora, se você recebe uma sensação tipo assim, fulano está casado com fulana, ai, Deus está mandando você se separar, isso não vem de Deus, isso não é do caráter dele, isso está ferindo a palavra. Então não é dele. Então você passa pela peneira da palavra antes. Você deve orar, né? Ora primeiro, porque você não pode chegar em nome de Deus e falar uma asneira dessa para uma pessoa, entendeu? Então assim, você tem que primeiro passar pela peneira da palavra de Deus para saber se aquilo foge de como Deus faria, como Deus agiria. Foge dos princípios, porque os princípios de Deus são inabaláveis, né? O caráter de Deus não muda. Então assim, tem coisas que Deus não faria e não daria um conselho porque feriria a própria palavra dele. Então, se essa sensação que você deve ver assim, é coisa da sua cabeça. Agora, se não fere nenhum princípio da palavra, você pode chegar para a pessoa e falar, olha só, pede confirmação a Deus. Não chega falando assim, ó, Deus está mandando te dizer, porque às vezes... Eis que te digo. Porque se for da sua cabeça, você está falando em nome de Deus sem ele ter falado nada. E a Bíblia diz, ai daquele dos profetas que dizem... travou ali, vamos esperar voltar. A Bíblia diz, ai daqueles profetas que falam, eis que o Senhor disse quando eu não disse nada. Então assim, a gente tem chegar para a pessoa e falar, ó, tive uma sensação, uma percepção assim, não sei se faz sentido para você, ora, pede confirmação. Você está entregando do mesmo jeito, só que você está dando uma oportunidade da pessoa confirmar com Deus se aquilo veio dele mesmo ou não, e o Espírito Santo testifica quando o negócio vem de Deus, né? Então assim, palavra de conhecimento é algo muito importante, muito legal, mas se você não souber usar e se você se confundir, você pode destruir a vida de uma pessoa, entendeu? A pessoa às vezes está noiva e você fala assim, ó, essa pessoa não é para você. E aí? E se fosse? E você era da sua cabeça? Você destruiu uma futura vida de casamento uma feliz, família, entendeu? Então, assim, existem formas que Deus manda fazer, mas você tem que dar uma abertura para a pessoa buscar em Deus a resposta e a testificação vinda do Espírito Santo, e não vindo de você, a última palavra. Amém? Dom da fé. A fé é aquela fé sobrenatural, muito maior que a fé de todo mundo, né? Que consegue crer em coisas impossíveis, mirabolantes, né? E sinistras. Nível Abraão. Nível Abraão, nível Elias. Né? É aquela fé que você fala assim, eu vou orar, o fogo vai descer do céu e vai queimar esse sacrifício molhado que eu molhei aqui e Deus mandou e o fogo veio. Esse tipo de fé, né? Dom da fé, eu não tô lembrando de alguém que tenha, que eu conheça, que tenha esse dom nesse nível, né? Se você conhece alguém, né, depois você me conta, porque eu não tô lembrando desse nível de dom assim, tá? Dom de cura, né? Quando Deus usa a pessoa constantemente para curar outras pessoas. Operação de milagres. Milagres já vai além das curas, né? É você multiplicar uma dispensa de alguém, tipo Elias fez com a viúva, né? Tipo, igual Elias também orou e Deus reteve a chuva, Deus mandou a chuva. Então, coisas da natureza ali manifestando através da sua oração. Milagres, tá? Milagres de maneira geral. Outro, dom de profecia. Profecia pode ser usado por dois sentidos. Profecia no sentido de propagação da palavra, pregação da palavra de Deus, tá? Aquela pessoa que tem esse dom de pregar, você sabe que a pessoa prega, você vê assim, tipo, uma criança pregando igual um adulto, aquilo ali é dom, não tem como discutir aquilo, né? De onde vem aquilo? Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. É um tipo de dom de profecia, de você pregar a palavra. E tem o dom de profecia também, que é como se fosse uma palavra de conhecimento para o futuro, né? Que é quando Deus revela algo que vai acontecer. Igual aconteceu com João Evangelista, né? Falar João Batista. João recebeu a revelação do Apocalipse, né? É uma profecia, o Apocalipse inteiro é uma profecia. Então, assim, coisas futuras que vão acontecer e você recebe essa informação, esse spoiler de Deus do que vai acontecer e você pode entregar para a pessoa, vai acontecer tal coisa, tal coisa. Então, isso é o dom de profecia, tá? Discernimento de espíritos. Esse é um dom fantástico que eu acho que todo mundo tinha que ter, né? Eu gostaria muito de ter esse dom. A Taina tem esse dom de discernimento do espírito. E esse dom, ela consegue perceber quando a pessoa é de Deus e quando não é. Ela consegue perceber quando as intenções das pessoas estão ruins e quando não tem. É como se fosse um sexto sentido.
Ela consegue perceber quando a pessoa está com segundas intenções e quando não está. Quando ela está falando da própria vontade, quando está falando em nome de Deus, ela consegue discernir tudo. Às vezes soa até como uma implicância, tipo assim, você está com implicância com essa pessoa, você não vai com a cara dela, e na verdade não é, é o discernimento espiritual gritando dentro dela, né? E muitas das vezes eu achei que ela estava de implicância e no fundo eu vi que de fato ela tinha razão. Então assim, esse dom é um dom muito legal que te evita de cair em ciladas, né? Te evita de ser enganado, de confiar nas pessoas erradas, de dar, por exemplo, cargos para pessoas erradas que não deveriam estar assumindo aquele cargo, né? Eu já fiz isso, né? Já na juventude mesmo, dando um cargo para uma pessoa específica e a Taina não estava sentindo que era para fazer aquilo e no fim eu temei e no fim das contas eu vi que deu tudo errado e eu tive que tirar a pessoa do cargo, né? E foi aquele transtorno, aquele climão, porque o cargo subiu a cabeça da pessoa e a pessoa, né, não deu certo, né? E no fundo, se eu tivesse ouvido o discernimento espiritual da Taina, eu tinha evitado uma dor de cabeça. Enfim, esse é o dom de discernimento dos espíritos. Alguém está falando alguma coisa mais, Amanda? Não? Dom de línguas, como a gente já falou aqui, você fala em outros idiomas que você não entende, né? E o seu espírito se comunica com o Espírito de Deus e você se edifica através daquilo ali. Podem ser línguas terrenas, podem ser línguas que não tem na terra, né? Já aconteceu uma vez com uma pessoa, ela queria muito esse dom e tal, e Deus deu uma frase para ela, e ela ficou repetindo essa frase naquele momento, naquele culto, e depois foi pesquisar na internet, por curiosidade, as palavras daquela frase. Né? Tinha palavra em Tupi-Guarani, tinha palavra em havaiano, tinha palavra em vários idiomas diferentes que juntas formavam uma frase para aquela pessoa, né? Então naquele momento Deus deu uma manifestação de dom de línguas específico ali, essa pessoa não fala normalmente em línguas, naquele momento ela recebeu essa frase em vários idiomas misturados ali, um pedacinho de cada um, até língua de índio tinha, e formava essa frase, né? Então assim, o dom de línguas pode vir com idiomas terrenos e pode vir também com essa língua espiritual aí que não tem idiomas daqui. Mas contando experiência. Maxilene está muito experiente hoje. O ensaio de casamento da Max. Estava com previsão de temporal, eu orei e pedi ao Senhor que fosse um dia lindo. A Maiara e a Amanda estavam nessa luta comigo e foi um dia lindo. Como chegamos em Nova Iguaçu à noite, caiu um temporal. Isso me lembrou do Desperta, quando a juventude, né, orou e não choveu no dia do evangelismo, né? No dia e na noite. Algo incrível. E teve o dia da chuva. Não sei quantos de vocês estavam nesse dia épico do Desperta. Não lembro que ano foi. Foi 2000 e... acho que tem uns 3, 4 anos atrás. Foi. A gente estava no evangelismo no Palmeirinha e a gente começou a armar um temporal, raios e trovões, e a gente teve que vir embora, a gente não teve nem como terminar o evangelismo lá. Fomos para a igreja, né? Triste porque a gente não conseguiu concluir o evangelismo e a gente iria para a Praça do Jardim Tropical à noite, a gente também não ia poder porque estava armando um temporal e triste, né? Eu me lembrei de uma coisa, Vitor, assim, não sei se todo mundo vai lembrar que teve um Desperta que assim, foi um clamor, né, que oramos para que não tivesse carnaval na avenida, né, no Sambódromo. Esse ano, cadê o carnaval? Não teve. A oração foi respondida. E sobre a questão da chuva, só para quem não estava, para entender, aí a gente ficou triste, frustrado, porque a gente não tinha feito evangelismo, não ia poder evangelizar naquele dia. E o Azer falou, o pastor Azer, né, que está de volta para a nossa igreja hoje, agora, atualmente, novamente. O pastor Azer falou assim, olha, se o Espírito Santo não quiser que a gente vá evangelizar, ele pode mandar uma chuva e acabar com o carnaval do Jardim Tropical, né, nesse dia específico. Pessoas não vão se drogar ali, pessoas não vão ser mortas hoje, porque que a chuva não vai deixar. E de fato, né, quando a gente começou a orar e tal, quando a gente falou, Senhor, vem com a sua chuva e lava, caiu uma tempestade, foi na hora que a gente falou isso, né? Mas foi na hora, quem estava lá não tem como esquecer disso. Foi muita chuva, e de fato minguou o carnaval naquela noite. Eu acredito que pessoas não deixaram de ser assassinadas naquela noite, pessoas deixaram de usar drogas naquela noite, porque estariam ali em algum canto usando uma droga e não usaram. Então livramentos aconteceram através de uma chuva, né? Então assim,
esses milagres podem acontecer também mediante a oração, né? Com relação vinculado ao dom de línguas, tem o dom de interpretação das línguas, que na verdade é o que possibilita que você fale em línguas na igreja, tipo no microfone ou no meio de um louvor, de uma pregação, né? Como eu falei para vocês, eu recebi o dom de línguas em 2007, só que eu não fico falando lá para todo mundo ouvir, porque eu não tenho quem interprete, né? E eu não tenho o dom de interpretação. Então eu falo para mim, né? Então assim, existe esse dom de interpretação. Eu vi uma vez isso no monte. Primeira vez que eu subi ao monte, tinha uma pessoa falando em línguas, em profecia, e uma outra estava traduzindo as línguas dessa pessoa para a pessoa em si. É como se fosse assim, tava eu falando em línguas para o Felipe, uma palavra profética, e a Amanda estava traduzindo o que eu estava falando para ele. Foi incrível, eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez, eu subindo o monte, eu vi essa cena. Eu nunca tinha visto uma pessoa diferente traduzindo as línguas de outra, e é um dom que... Deus é incrível. É um dom que permite que você possa realmente trazer um sentido daquelas línguas que você está falando, né? Esse dom pode vir através da própria pessoa, né? Tem pessoas que têm o dom, os dois, que conseguem falar línguas e traduzir ao mesmo tempo. E tem aqueles, como esse aqui, que essa pessoa estava traduzindo a língua de outra pessoa para outro, né? É o dom de interpretação. Então Paulo fala, para você falar em público e tal, num culto, é diferente, por exemplo, se você está numa reunião. Vamos supor, a gente, na juventude, a gente está acostumado com essas manifestações do Espírito Santo no meio da gente. Então, se eu falo em línguas ali no meio da juventude, está todo mundo acostumado, entendeu? Eu não vou escandalizar ninguém. Agora, num culto de domingo à noite, por exemplo, se eu começo a falar sem parar em línguas lá, se tem um visitante, um não crente lá que não entende isso, ele não vai achar que a gente está maluco, sei lá, pode se assustar, pode se escandalizar. Por isso que Paulo pede para a gente não falar se não tiver tradução, né? Agora, quando você está no meio de amigos, de pessoas que já entendem sobre isso, que já fluem nisso e são abertos para isso, eu acredito que não tenha problema, porque ninguém vai se escandalizar com aquilo, porque você está no meio de pessoas que entendem sobre aquilo e não tem pessoas que podem se escandalizar, né? Pedro comentou também ali que ele tem buscado esse dom do discernimento. É muito importante, Pedro, esse dom, e eu já pedi algumas vezes a Deus, né, para que eu possa ter, porque a gente como líder, a gente precisa desse dom muito, porque a gente evita tantos problemas como aquele que eu contei para vocês, né? Eu confiei numa pessoa e, na verdade, me dei mal, né? Porque eu não ouvi o discernimento da tarde. Então, assim, esse dom te evita de muita dor de cabeça, muita coisa, e para a sua vida cristã é muito bom, e evita também de você realmente confiar e apostar fichas em pessoas que podem... de repente puxar o seu tapete um dia, não sei, né? Evita de se enganar. Ou às vezes também até colocar uma pessoa que aquele não é o chamado dela. Também tem isso. Às vezes o chamado da pessoa é outra coisa, né? A irmãzinha quer cantar no Ministério de Louvor e, na verdade, o dom dela é intercessão. E ela vai estar funcionando no louvor? Vai. Mas ela não vai estar sendo eficaz como ela seria na intercessão, né? É aquela velha história que Deus ministrou para mim uma vez. Eu consigo apertar um parafuso com uma faca, né? Mas a faca vai amassar, a faca vai estragar. E se eu apertar com uma chave de fenda, vai funcionar muito melhor, o parafuso vai apertar mais rápido, a obra vai andar melhor, porque eu usei a ferramenta certa no lugar certo. Então, às vezes você está no lugar errado e a obra não está andando, ou você está se desgastando naquilo desesperadoramente. Pensa, de repente você é uma faca apertando um parafuso. Você não está cumprindo o seu propósito real aqui. Né? De repente você é faca e você está apertando parafuso, você foi feito para cortar. Então, às vezes você tem outro chamado específico, numa outra área que o negócio vai fluir muito melhor de maneira leve, que você vai se sentir pleno, né? Então, a primeira parte dos dons, né? A conclusão, então, para a gente ser realmente maduro, íntegro, manifestar o fruto do Espírito em nós, né? O nosso foco tem que ser o fruto do Espírito para que você possa viver uma vida cristã de verdade, íntegra, né? E buscar em Deus os dons para que Ele possa revelar em você qual o dom que Ele escolheu para você e como Ele quer te usar e aonde Ele quer te usar, nunca deixando a soberba subir a cabeça e o orgulho subir a cabeça porque você recebeu o dom X, Y ou Z, porque cada um vai ter um para usar no momento oportuno. Amém? Se você está longe, né? Então, assim, reavalie como a gente tem usado os dons que o Espírito Santo nos deu.
E se você não sabe qual é, peça para o Espírito Santo te revelar, te mostrar. Busca intimidade com o Espírito Santo, busca comunhão com o Espírito Santo, ora, busca ler a palavra. E à medida que a intimidade com o Espírito Santo for crescendo, vai chegar o momento em que ele vai manifestar o dom na sua vida e você vai poder começar a usar esse dom no reino. E a segunda parte aqui, que seria o último estudo da série, né? É a plenitude do Espírito, como eu falei aqui, o batismo com o Espírito Santo, a plenitude, ser cheio do Espírito Santo, né? Como se encher, ser cheio do Espírito Santo nesse mundo. Gálatas 5,16 fala assim: vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. E Efésios 5,18, deixem-se encher pelo Espírito, né? Cada crente tem o Espírito Santo, como eu falei, mas só isso não é necessário para você ter uma vida cristã plena de qualidade. Por quê? Você precisa ter a plenitude, ser cheio do Espírito Santo, né? Transbordante do Espírito Santo, para que ele possa fluir através da sua vida, né? E todo filho de Deus está sob essa ordem, de se encher do Espírito Santo. É uma ordem, está escrito aqui. Deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. Então, a gente tem que se deixar. Se a palavra diz deixem-se, quer dizer que a gente pode bloquear isso. Entendeu? A gente pode não deixar encher. Então, isso, o que vai definir se a gente vai ser cheio ou não, vai ser a nossa parte. Se a gente está buscando, se a gente está buscando ser cheio, se a gente está se deixando encher, porque às vezes o Espírito Santo quer te encher e a gente não está buscando o suficiente, não está se dedicando a buscar Ele, como é que Ele vai encher, né? Então a gente tem que se deixar encher. Vitor, aqui tá dando que o vídeo terminou. Ué, aqui não terminou não. Atualiza aí. Atualiza a página aí pra ver. Aqui celular. no telefone. Depois eu encerro e abro de novo. Esse vídeo terminou, é disponível em breve. Encerra e abre outra. Aproveita que você viu agora. A gente começa a outra nos muda o outro. Praticamente no outro. Vou concluir aqui então. Vou esticar minha coluna. Estranho. Onde tem limite de tempo? Publicar agora. Não sei, acho que não, né? Tem? Bom, Deixa eu abrir de novo aqui para publicar o novo, então, desse último estudo. Vídeo ao vivo. Depois eu ponho na descrição. Bom, gente, voltamos aqui. O vídeo anterior teve um problema, encerrou sozinho. Então, como encerrou já no início da última parte, então a gente vai iniciar novamente, né? Falando sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, né? Como eu estava falando, Efésios 5,18 fala assim: deixem-se encher pelo Espírito. E Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa palavra deixem-se encher pelo Espírito é uma ordem, é uma palavra de ordem para todo crente. Ser cheio. Você, quando se entrega a Jesus, como eu falei no início, você recebe o Espírito Santo. Mas existe uma parcela de responsabilidade nossa de se deixar se encher do Espírito Santo. Para ele transbordar de mim, de você, para que não só os dons surjam, mas que a gente consiga realmente exalar Deus para as pessoas, né? Então, existe uma forma de você viver uma vida cristã rasa, medíocre e pequena, né? E existe uma forma de você se deixar o Espírito Santo te encher de maneira que você viva o sobrenatural, né? Que você viva pelo Espírito, né? A gente vê que a palavra de Deus fala aqui: vivam pelo Espírito. Viver pelo Espírito é você viver guiado pelo Espírito Santo o tempo inteiro, né? Tem gente que é taxado de maluco, né? Às vezes, porque o Espírito Santo está mandando fazer algumas coisas e tal. O Espírito Santo às vezes manda a gente fazer umas coisas fora do padrão, né? E no fundo, depois a gente vai ver como é que Deus fez ali, como é que Deus agiu através daquilo, né? A gente vê, por exemplo, quando Deus dá o direcionamento, né, na nossa juventude, do nosso acampamento ser sem inscrição definida e o valor que Deus direcionar a cada um. Isso é loucura para os olhos humanos, porque como é que você faz um acampamento sem saber quanto você vai ter de dinheiro, né? Humanamente é loucura, mas a gente já tem quantos anos fazendo isso? Acho que 3 anos.
2 ou 3 anos fazendo isso e não faltou em nenhum dos anos. Na verdade, tem ano que até sobrou. Né? E fazendo dessa forma, aquele que pode ofertar, sei lá, R$500 vai suprir aquele irmãozinho que só tem 50. E assim todo mundo pode participar e comer da mesa que o Senhor disponibiliza ali, né? Porque a gente obedeceu uma ordem louca, entre aspas, do Espírito Santo e a gente vê as coisas fluindo. Então, às vezes, quando você se deixa ser guiado pelo Espírito, você vai fazer umas coisas loucas, entre aspas, porque ele vai mandar você fazer umas coisas loucas, porque ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E né? esse texto, Vitor, né, de Gálatas, né, tipo, o que ele está falando? Do que a gente tem se alimentado? Porque se a gente se alimentar do espiritual, o nosso espírito vai sentir mais vontade de Deus. Mas se a gente se alimentar das coisas do mundo, a gente vai sentir mais vontade da carne. Das coisas do mundo, né? sim. É igual aquela velha historinha. Né? Existem 2 leões dentro de nós, o leão da carne e o leão do espírito. Aquele que você dá mais carne é aquele que é mais forte. Né? Então, se você alimenta mais o seu espírito, você vai ter aquela vida espiritual forte e que você vai confiar em Deus cegamente, você vai ouvir a voz de Deus, você vai fazer essas coisas loucas que o Espírito Santo manda fazer. Né? E se você alimenta a sua carne, você vai ser uma pessoa carnal que só olha o natural e nunca vê nada pelos olhos espirituais, não percebe às vezes uma coisa sobrenatural que Deus pode fazer numa situação. Você se desespera à toa com tudo que acontece, com qualquer má notícia você se desespera em vez de ir para o joelho orar. Então, quando você é carnal, você se desestabiliza muito fácil com tudo nesse mundo, né? De tanto ver, por exemplo, reportagens, você fica desesperado e tenso e não quer sair na rua, e você esquece que Deus te guarda, que Deus te protege, que não cai um fio da sua cabeça se Deus não permitir, né? Você esquece de tudo isso e você às vezes está com dificuldades financeiras, se desespera horrivelmente com tudo e esquece que Ele é Jeová Jireh que te provê. Então, assim, quando você alimenta o teu espírito, você evita um monte de dor de cabeça da carne. No fundo é isso. Né? E você vive uma vida plena de verdade. Ele te permite viver uma vida plena porque o dono de todas as coisas está habitando em você e te dando essa plenitude. Né? Mas para isso você tem que viver cheio do Espírito Santo, para que você possa usufruir de tudo que ele pode te proporcionar no sentido dessa plenitude de vida. E se você estiver precisando de alguma coisa, você ora e ele te dá. Sumiu uma coisa na sua casa, você ora, ele te mostra onde está. Entendeu? Então, assim, nesse nível. Você pode orar e ele vai te mostrar. Então, assim, ele é um Deus amigo que está com você. Ele não está ocupado com as coisas do mundo a ponto de não te mostrar onde que está a tarraxa do seu brinco que sumiu e você precisa dela para sair, né? E ele vai te mostrar, entendeu? Ele é seu amigo, está com você. E ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então não acha que ele vai estar ocupado com você e alguém vai morrer lá assaltado na rua porque ele está distraído procurando a sua tarraxa. Entendeu? Ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. Então ele pode sim te ajudar até com os mínimos detalhes, com as menores coisas. A Bíblia também mostra que essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, ela não segue um padrão. Porque o Espírito Santo, ele não segue um padrão. Por que um dos símbolos do Espírito Santo é o vento? Porque o vento não pode ser estocado. Não tem forma. Ele não pode ser guardado, numa caixinha. Se você prende o vento numa caixinha, ele deixa de ser vento, ele vira ar. Porque o vento é o ar em movimento, não é isso? Então, assim, o vento não é delimitado, dominado, nem nada. O vento é livre, ele faz o que ele quer. O Espírito Santo, ele é assim, né? Então, ele não tem um padrão. Você não consegue delimitar, não, o Espírito Santo só faz assim, desse jeito. Não. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Então, a gente vê aqui, por exemplo, no Pentecostes as pessoas foram cheias do Espírito Santo ali e falaram em outras línguas. Teve outros momentos que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e essa pessoa não manifestou o dom de línguas ali. Tem, por exemplo, outras situações, igual o João Batista no ventre, né, de Isabel. Ele foi cheio do Espírito Santo quando Maria chegou com Jesus no ventre lá. João Batista foi cheio do Espírito Santo na barriga de Isabel. Um bebê que nem sabia falar foi cheio do Espírito Santo também. Então o Espírito Santo é livre. Pedro está perguntando um negócio, peraí. Quais são as formas, além do louvor, ler a palavra e orar, para alimentar a nossa espiritual? O básico, né, é você exaltar a Deus, orar, ler a palavra.
né? Você pode ouvir pregações, né? Você pode ouvir coisas edificantes que vai te fazer bem. Tem uma série devocionais, né? Tem um aplicativo muito bom que eu sempre indico para todo mundo, né? Eu vou perturbar até a juventude inteira baixar esse aplicativo e começar a ler os devocionais. É o aplicativo YouVersion da Bíblia, né? A Amanda vai botar aí o link para vocês. Você tem uma série de devocionais de tudo que você imaginar na sua vida nesse aplicativo. Devocionais de 5 dias, de 3 dias, de 300 dias, do que você quiser, dos temas mais variáveis do mundo, você vai poder ler lá, se edificar, né? Você nesse aplicativo pode postar um pedido de oração, você consegue curtir o pedido, se você orou pela pessoa, você curte lá, a pessoa vai saber que você orou por ele, é muito legal. O aplicativo é tipo uma rede social da Bíblia, né? É muito maneiro. Né? E assim, vale super a pena, né? Eu tenho, o Felipe tem, a Amanda tem, a Tânia tem, um monte de gente da nossa igreja já está começando a baixar esse aplicativo e é muito edificante, é muito legal. Tem duas coisas também, Vitor, que assim, é importante, tipo, tanto a obra, né? Que ela é algo que assim, a gente se sente útil, né, para o reino, e também traz a comunhão, porque a comunhão com os irmãos é algo bíblico, né? Se a gente não tem comunhão com os irmãos, acaba a gente não tendo outras experiências para poder compartilhar, fortalecimento espiritual, pessoas que a gente pode contar com essas pessoas, entendeu? Verdade. E até o compartilhar edifica também, né, as pessoas. A gente viu, por exemplo, a experiência que a Maxilene contou aqui, né, da opressão que ela venceu falando em línguas. Isso edifica. Porque você, quando estiver às vezes passando uma opressão, se você receber o dom de línguas do Senhor, você vai poder usar esse dom nesse sentido, como arma de ataque, não só como arma de defesa. Então, por exemplo, se eu conto sobre um milagre que eu vivenciei, isso vai edificar sua fé. E na hora que você passar por uma dificuldade, você vai lembrar desse milagre que eu vivi e você vai poder confiar que Deus pode fazer na sua vida. Ou se você viveu milagres no passado, você na hora que você estiver prestes a se desesperar numa situação, você começa a lembrar desses milagres. Esse milagre vai te edificar, vai te fortalecer a sua fé. Então essa convivência com pessoas de Deus que te alavanquem para cima, que te impulsionem para o alto, são essas formas também de edificação. Conversas que edificam, né? Então assim, além de louvar, ler a palavra, orar e se alimentar espiritualmente, você tem que buscar companhias que te impulsionem para perto de Deus, entendeu? Foge daquele tipo de companhia que está te afastando de Deus, que está esfriando a sua fé, que está... Coisas, né? Coisas que estão roubando às vezes o seu tempo. Vamos supor que você está preso no celular ali o dia inteiro, não consegue ler a Bíblia, não consegue fazer nada. Então o celular está roubando o seu tempo. Então é necessário podar um pouco aquilo para que você possa ter mais comunhão com Deus. Se uma amizade X está te impulsionando para longe de Deus, está poluindo a sua mente com um monte de mensagem ruim no WhatsApp, sei lá. Então assim, é hora de você podar essa amizade e começar a buscar pessoas que vão te edificar e te impulsionar para cima, para perto de Deus. Isso faz toda a diferença, tá? Porque quanto mais perto das pessoas você caminha, mais parecido com elas você fica, né? Quanto mais, isso se chama contágio social. Isso já foram feitas pesquisas no ramo da psicologia, isso é real. Quando você convive com as pessoas, você se torna meio que um pouco dessas pessoas que andam mais com você. Então, se você anda com pessoas que te impulsionam para perto de Deus, pessoas que falam de Deus, que vivem o Espírito Santo, que são cheios do Espírito Santo, você vai se impulsionar a ser assim também, entendeu? Então é aquele velho ditado, diz-me com quem andas, te direi quem és, é real, é contágio social. Então assim, busque pessoas que te edificam e te alavancam para cima, que isso vai fazer toda a diferença. Sobre ser cheio do Espírito Santo, todos devemos buscar isso, ser cheio do Espírito Santo, né? E a sensação nesses momentos é como se fosse uma adrenalina. Esse momento que o Espírito Santo te enche, né? É como uma adrenalina mesmo, como se você estivesse no topo de uma montanha, uma conquista muito grande, né? Uma sensação de paz, de alegria mesmo, de plenitude, né? Que o crente pode experimentar. Todo mundo pode experimentar isso sendo cheio do Espírito Santo. Você pode experimentar isso numa igreja, numa conferência, dentro do seu quarto, tomando banho, sei lá, onde você estiver. Manifestando esses dons espirituais, outros tudo. E você pode estar adorando a Deus ali, tomando banho. O Espírito Santo não vai vir porque eu estou sem roupa. Ele te conhece, ele te fez, ele sabe, entendeu? Ele não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para isso. Ele pode te encher ele tomando banho, coração. Entendeu? Então assim, se você está disponível ali buscando a Deus, você pode viver essa plenitude tomando banho.
fazendo o número 2. Entendeu? Do jeito que você tiver disponível para Deus ali, Ele pode te encher onde você estiver. Na fila de um banco, andando na rua, no ônibus, né? Onde for. Siga as instruções para ser cheio do Espírito. A Bíblia nos instrui a ser cheio do Espírito, como a gente viu em Efésios, né? E tem algumas coisas que a gente não deve fazer, que isso prejudica a gente ser cheio do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,19 fala assim: não apagais o Espírito. Né? A gente pode acabar apagando, entre aspas, o Espírito Santo em nós através das nossas atitudes, da nossa incredulidade, nossa falta de fé ou a nossa pecaminosidade mesmo. Né? Uma carne alimentada demais, você vai apagando a influência do Espírito Santo sobre você. Não que o Espírito Santo se enfraqueça, porque ele é Deus, mas ele vai perder um pouco da liberdade de agir em você, porque ele se limita ao livre-arbítrio. Entendeu? Então, se você está alimentando outras coisas, não está deixando ele fluir, você vai apagando o Espírito Santo, como se você estivesse apagando uma lanterna mesmo dentro de você, até o momento que você já está em trevas, né? E é necessário voltar o caminho todo de novo, para que ele possa brilhar em você de novo e eliminar todo o pecado e tudo mais. A incredulidade, falta de fé também é possível, porque se o Espírito Santo te dá uma palavra de conhecimento, por exemplo, e você é cético, não acredita em nada daquilo, você não vai entregar essa palavra para a pessoa não vai ser edificada através daquela palavra, e o Espírito Santo não pode fluir através de você porque você não acreditou. Ou se você ouvir aquela palavra de alguém, né? Alguém foi entregar e você for cético a ponto de não acreditar em nada, né? Você não vai receber aquilo para a sua vida. Então é necessário sempre... como eu falei, peneirar de acordo com a palavra de Deus e também saber se aquilo foge do que Deus faria. Se não fugiu, pergunta a Deus se aquilo faz sentido e se é mesmo dele. Ele vai te confirmar se é ou não. Mas se você já age com ceticismo, você deixa de receber, né? O outro é não entristecer o Espírito. A gente pode entristecer o Espírito Santo quando a gente peca, quando a gente erra mesmo, quando a gente desobedece. Quando o Espírito Santo manda você orar com aquela pessoa no ônibus, que a pessoa está chorando lá no banco da frente, e você não foi, né? Você entristece o Espírito Santo, porque ele contava com você ali. Lógico, vai vir outra pessoa? Vai. Entendeu? Ele vai chamar outro, vai passar de você. Mas ele queria te usar. E é igual você pede uma coisa para a pessoa e a pessoa fala assim, não quero. Você fica chateado. E o Espírito Santo fica ali naquele momento triste com você, porque você não obedeceu. E não só o pecado entristece o Espírito Santo, mas a desobediência também. Vitor, uma coisa muito importante é quando você falou de orar no ônibus, né? Eu estava conversando contigo antes da célula, eu passei por algumas experiências, né? Tipo, essas últimas semanas, e uma delas me resultou exatamente nisso, né? De eu chegar na pessoa, pedir perdão a essa pessoa e orar com essa pessoa no ônibus. Eu não tinha te contado isso, eu orei com a pessoa no ônibus, voltando, né? Então, assim, foi algo que é sobrenatural. Às vezes o Espírito Santo ele vai mandar a gente fazer algo que a gente não quer, que a nossa carne não deseja. Não vou fazer isso, eu tenho vergonha. Não, o que as pessoas vão pensar de mim? O que aquela pessoa vai achar de mim? Às vezes é isso que o Espírito Santo quer. É verdade. E além dessas coisas que a gente não pode fazer, né? Tem os que a gente deve fazer, que é viver no Espírito, que é de fato assim, buscar a orientação do Espírito Santo em tudo que você for fazer na sua vida, né? Para que você possa ser guiado de verdade por Ele em tudo que você for fazer. Outro ponto é ser guiado pelo Espírito, que a gente já falou. E orar no Espírito, né? Que é orar em línguas, né? Como você já tem esse dom e você pode exercer esse dom para se edificar, você vai estar orando no Espírito e você vai estar se edificando também ali e favorecendo que você seja mais cheio do Espírito Santo. Outras coisas. Quando você está cheio do Espírito Santo, né, para a gente já encerrar esse estudo, você tem certos resultados na sua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia no testemunho, porque a autoridade ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo. Ela te impregna e você tem autoridade no que você está fazendo, no que você está falando, porque aquela autoridade está vindo de Deus através de você. Então a ousadia é uma das coisas. 2. Uma vida satisfeita, porque Ele satisfaz suas necessidades, Ele te torna uma vida plena, de verdade, como eu falei. É possível viver uma vida plena através do Espírito Santo. E essa vida plena te dá satisfação, você vive feliz e pleno em tudo, porque você sabe que Ele te sustenta, Ele te conduz. Você vive em paz. Você vive em paz.
sei lá, ainda não encontrei a pessoa certa para me casar. Mas se você tem uma vida plena no Espírito Santo, você tem a certeza de que essa pessoa vai chegar na hora certa, no momento certo, e você não se desespera à toa. Então você tem uma vida plena ali, você não se desestabiliza com qualquer coisa, né? A unidade, se você está cheio do Espírito Santo, você acaba exercendo essa unidade na igreja, no corpo de Cristo. As pessoas que são cheias do Espírito Santo acabam se unindo, né? Acaba sendo um imã, você acaba se unindo ali, e uma igreja cheia do Espírito Santo, imagina o poder espiritual. Você se torna um órgão útil dentro do corpo de Cristo, né? E você você acaba se vinculando com essas pessoas que também estão cheias. Imagina uma igreja inteira cheia do Espírito Santo, o que ela não pode fazer no mundo espiritual, na cidade, na localidade e até no estado onde ela está, do país. Né? Do país. Eu li um livro uma vez de um ex-satanista e ele contava que uma igreja que era séria, influente, né, que tinha potência no mundo espiritual, o louvor daquela igreja, quando é feito de maneira sincera, ele atrapalhava as oferendas, os trabalhos, os feitiços, tudo que eles queriam fazer próximos daquela igreja, num raio de não sei quantos quilômetros, eles não conseguiam fazer, porque aquela igreja estava adorando a Deus. E que ele interferia nas trevas. E em um raio de não sei quantos quilômetros, não lembro qual era a distância, né? Para você ver o poder de uma vida cheia do Espírito Santo. Imagina você cheio do Espírito Santo, o poder de influência que você vai ter e de interferência no mundo espiritual onde você estiver, né? A gente via que Jesus era a plenitude plena, master blaster de tudo isso. Que Jesus aparecia no ambiente e os demônios já gritavam lá longe, né? Porque já se incomodava com a presença. Imagina você cheio do Espírito Santo passando nos lugares. Cara, a sombra de Pedro curava as pessoas na rua, né? Isso ficou preso lá na Bíblia? Isso pode acontecer hoje. No mundo espiritual a gente tem um RG, né, Vitor? O RG é um CPF que os anjos e os demônios conhecem a gente. Verdade, se você está cheio do Espírito Santo, cara, você pode botar a mão ali numa pessoa na rua e ela ser curada, se o Espírito Santo te direcionar para isso. Você pode passar e a pessoa ser curada porque olhou para você, entendeu? Você não tem noção do que pode acontecer se você viver uma vida plena no Espírito Santo. Pelo poder de influência que o Espírito Santo vai agir através de você. Às vezes, um abraço pode curar alguém. Pode curar, trazer uma vida, pode tirar alguém da depressão, entendeu? Um mero abraço seu, sem você falar nada, entendeu? Um abraço impregnado de unção, entendeu? Então você pode fazer uma diferença enorme na sociedade se você for cheio do Espírito Santo. Louvor como estilo de vida, como o Pedro falou, sobre louvar também. Louvar te conecta com Deus, né? Louvar nos momentos felizes. E o mais difícil, louvar nos momentos tristes, nos momentos difíceis da vida, né? É mais difícil você adorar nesses momentos, mas é aí que o louvor tem mais peso, né? Quando você consegue se rasgar e confiar em Deus, independente do que é favorável ou não, né? Então o louvor como estilo de vida, uma vida de adoração, isso faz toda a influência, toda a diferença e te ajuda a se encher do Espírito Santo também. Crescimento espiritual e comportamento transformado, porque quanto mais cheio do Espírito, mais características do fruto do Espírito são geradas em você, mais parecido com Deus você fica, né? E mais referência você vira, porque você vai ser diferente das pessoas em volta, né? Se você foi o que eu falei numa pregação de domingo de manhã, quando eu estava falando na EBD, se tem todas as cadeiras da igreja são verdes, se uma for amarela, ela vai ser minha referência, porque eu vou passar meu olho, eu vou olhar e já vou ver a cadeira amarela. Então, se você, no meio de uma sociedade deturpada, corrompida de pessoas pecando e tudo mais, fazendo tudo errado, e você parece com Deus, ali no meio daquele povo, você vai ser referência. As pessoas vão olhar para você, elas vão buscar Deus em você, elas vão buscar oração em você, elas vão ver em você tipo um pedaço de Deus ali, e um representante, na verdade, a palavra é essa, um representante de Deus ali, e você vai poder manifestar o reino através dessa semelhança que você se tornou de Deus. Você vai ser uma bússola, né? O reino de Deus. Para poder guiar também as pessoas. Sobre a questão da ousadia, Atos 4:31 fala assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A ousadia, ela vem do Espírito Santo quando você está cheio dele. E uma igreja de verdade só vai ser forte, relevante no reino e podendo impactar a sociedade de verdade quando ela for cheia.
do Espírito Santo, porque esse impacto de raios de quilômetro em volta, né, vai acontecer e as pessoas vão ver referência naquilo, e essa igreja vai se manifestar também na sociedade e as pessoas vão perceber Deus ali, né, e a gente vai poder, nós como igreja de Cristo, a gente tem essa responsabilidade. Por quê? Tem muito cristão falso, muito cristão agindo a vida cristã de maneira errada no mundo, denegrindo a imagem do cristianismo, né? É escândalo atrás de escândalo, né? E as pessoas estão começando a ficar com ranço dos cristãos. Então é nossa responsabilidade como servos de Deus viver um cristianismo genuíno, de verdade, como Jesus ensinou, pregando o amor, vivendo cheios do Espírito Santo e transparecendo Deus para as pessoas. E mostrando que o cristianismo é isso, e não que está sendo mostrado por aí com esse monte de escândalo que está rolando, né? Então a nossa responsabilidade, pregar o evangelho com a nossa vida, e se necessário a gente fala, né? A ideia é essa, porque as pessoas hoje estão cansadas de ouvir falar, elas querem ver. Hora de botar a mão na massa. É hora de agir, é hora de botar a mão na massa e agir, né? Então, para a gente refletir, precisamos dessa plenitude, estar cheio do Espírito Santo para que ele possa fluir e dirigir as nossas vidas. Não fique apenas contente em saber disso, né? Mas esteja em obediência e de fato experimente mais esse encher do Espírito Santo. Busque ser cheio, né? Como o Pedro falou ali, lendo a Bíblia, orando, adorando a Deus, ouvindo louvores, colocando coisas que edificam. Tem uma série de podcasts agora aí no YouTube edificantes, né? Tem o nosso podcast também lá no Spotify, no YouTube. Tem os podcasts de entrevistas também super edificantes. Então, tem uma série de coisas. Conteúdo gospel que presta e que não falta. Né? Tem muita coisa que presta. Tem muita coisa que presta, muita coisa boa, né? Curta depois, segue lá o canal Jesus Cop no YouTube, pregações de pastor Douglas Gonçalves. Ele é muito didático, é muito fácil de entender o jeito que ele explica a Bíblia. Fala a nossa língua, né? Jovem. Outro que é muito bom de entender, pastor Luciano Subirá, entendeu? É muito legal, é uma overdose de Bíblia. Os canais de Luciano Subirá são sinistros, né? É mocotó de Deus ali. O João do Lobo. Para você ficar cheio do Espírito Santo de verdade ali, entendeu? E ore para ser mais cheio do Espírito Santo. Peça a Ele isso e busque mais o Espírito Santo para que você possa viver cheio do Espírito Santo e resplandecer essa luz de Deus onde você estiver. Amém? Gente, obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela presença, todos que entraram. Né? Desculpa o transtorno aí do vídeo que cortou, que sumiu, que abriu, que eu tive que abrir outro. Obrigado pelo convite. E que venha mais vezes, né? Amém. E Deus abençoe vocês até semana que vem. Semana que vem a gente começa um novo tema, não sei ainda qual é, surpresa, né? Então, qualquer dúvida que tiverem, depois nos procure, tá? E o que a gente não souber, a gente pergunta para quem sabe, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe. Tchau.